Nós estamos aqui em Santa Maria, na estação de pesquisa da Stafit, antigo Instituto Fitos, com a doutora Caroline Goulart, que é pesquisadora sobre tratamento de sementes. Então, Caroline, como é que foi a implementação das lavouras de soja neste ano? Leonardo, esse ano nós tivemos uma situação bastante difícil do estabelecimento inicial, né? Como todos sabem, nós tivemos volumes de chuva bastante altos, né, desde o início da data de semeadura da soja. Então, nós tivemos, na verdade, uma soma aí de fatores negativos. Primeiro, a qualidade fisiológica, o vigor, a qualidade sanitária da nossa semente produzida nas duas safras anteriores, ela foi bastante prejudicada pela falta de chuva, pela ocorrência de algumas doenças. Então, esse vigor ele ficou bastante prejudicado. Somando a isso, né, a condição de solo com temperatura baixa, excesso de chuva, tudo isso que aconteceu a partir de outubro prejudicou muito o desenvolvimento inicial. Então, nós tivemos aqui, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, muita ressemeadura das lavouras de soja, em função do estande inicial bastante afetado, então número de plantas que não germinou ou que tombou em função de doenças. Então, as doenças que ocorreram aqui, a gente recebe muita planta, né, e muita foto também para fazer diagnóstico. Então, principalmente fungos dos homicetos, grupo dos homicetos, né, Phytophthora, Pythium, outros como Rhizoctonia, Fusarium. Então, muitas plantas com esses sintomas. E aí, o que isso vai acarretar para frente, né, para o ciclo? Então a gente tem aqui uma planta de soja, né, que está aí no seu início de desenvolvimento, e vocês podem observar que o sistema radicular não se desenvolveu. Por que não se desenvolveu? Porque choveu demais, né, nas semanas que seguiram aí a semeadura. Então o sistema radicular não se desenvolveu. O que vai acontecer a partir de agora, né? Se começar a faltar chuva, essa planta aqui vai estar com um sistema radicular muito superficial e vai sofrer ainda mais com a falta de chuva, né? Então, se a gente pensar em como poderia isso ter sido remediado, o que nós poderíamos fazer, as sementes que foram tratadas, né, com produtos químicos e biológicos tendem a sofrer um pouco menos, porque os produtos biológicos eles conseguem aí estimular o enraizamento dessa planta, e aí a planta vai sofrer bem menos o efeito da falta de chuvas, tá? Então, daqui para frente não tem muito o que ser feito, né? O que poderia ter sido feito é a utilização aí de produtos biológicos no tratamento de sementes ou no suco, junto com o tratamento químico, para conseguir aí que a gente tenha um sistema radicular melhor formado. Então, esse é o cenário aí inicial. A gente observa aqui, né, a nossa área é experimental, mas nós tivemos também os problemas bem semelhantes aí com o que o produtor teve. E aí saliento que toda essa questão que eu comentei aqui vai afetar, inclusive, o desenvolvimento das plantas daqui para frente, né? Porque quando começarem as aplicações de fungicida, de parte aérea, de inseticida, muito provavelmente essas plantas vão sofrer alguma fitotoxicidade, tá? Isso em função de todo o metabolismo, a falta de absorção de água, que tudo isso está ligado com a ocorrência de doenças radiculares, né? Então, esse é o cenário aí atual. Uma das dificuldades que o produtor sempre enfrenta na hora de tomar a decisão de fazer o replantio ou não, né? Sim. Num ano como esse, o que o produtor deve avaliar, então, no momento de tomar essa decisão? Bom, primeiro, eu diria que não utilizar o mesmo lote de sementes, né? Porque se já deu problema, né, uma vez, é bem possível que numa segunda oportunidade, se ele utilizar o mesmo lote com vigor baixo, né, ou com uma germinação aí prejudicada, se ocorrerem as mesmas condições de chuva, né, por dias consecutivos, de temperatura um pouco mais baixa, o problema vai se repetir. Então, eu diria que ele teria que primeiro avaliar o vigor dessa semente no momento da semeadura e depois pensar em adicionar produtos biológicos se isso não foi feito.
porque daí com certeza ele vai conseguir ter um desenvolvimento inicial melhor. Um outro ponto bem importante eu costumo dizer que foi o pulo do gato para os produtores que tiveram sucesso no estabelecimento inicial, é a utilização de sementes com tratamento industrial, né? Porque primeiro que vai ser utilizada uma semente certificada, então tu tem uma certa garantia de vigor, de qualidade sanitária. E o tratamento industrial ele traz diversas vantagens com relação à quantidade de ativo, cobertura da semente, né? A utilização de polímero, de pós-secante, que vai ajudar a acelerar a velocidade de emergência. Então isso é bem importante também, em pensar aí na segunda, né, semeadura, de ajustar esses pontos. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul um alto índice de utilização de semente salva, né? Consequentemente, uma baixa utilização de semente certificada. O que deve se avaliar no momento de tomar a decisão, né? O produtor sempre gosta de salvar um pouco de semente lá, consigo produzir, né? O que diferencia, então, nesses casos? E qual é a avaliação que você faz da necessidade de realmente aumentar a utilização de semente certificada? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem dados que mostram que a utilização de semente certificada ela não passa de 40%. E realmente o produtor a gente tem condições, né, ambientais favoráveis aí para produzir semente, e se tu for conversar com os produtores, muitos deles têm uma certa resistência em pegar a semente certificada, porque eles acreditam que conseguem produzir uma semente de qualidade. Isso é verdade até certo ponto, só que dependendo dos cuidados, claro, que ele tem com essa semente que ele salva da safra que passou. Então, a semente salva, ela tem geralmente um percentual de patógenos um pouco maior, né? Até em função das aplicações que são feitas para controle de manchas foliares. Então, vai depender todo do manejo e do cuidado que esse produtor tem. Mas, de maneira geral, né, a gente comparando, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Santa Catarina, a taxa de utilização de sementes certificadas ela é bem superior, até pelas condições que eles têm, né, que eles não têm para produzir. Então, esse problema inicial aí com fungos de solo, com vigor de semente, ele tende a ser menor. Então, mesmo que o produtor resolva salvar sua semente, ele tem que ter alguns cuidados para que essa semente seja realmente produzida com a qualidade, né? Então, esse é o ponto. Não é que o produtor não tenha condições de produzir uma semente de qualidade que não seja certificada, mas a semente certificada ela tem algumas garantias aí que, inclusive com relação à pureza, né? Pureza de cultivares, enfim. Então, sempre é mais seguro, mas aí depende de cada situação. Conversei então com a doutora Caroline Goulart, da Stafit, aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Caroline. Obrigada, e até a próxima. Leonardo, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando aqui sobre esse problema, porque, como eu disse, daqui para frente não tem muito o que ser feito, mas a gente aborda aqui alguns pontos para que o produtor tome cuidado aí para a próxima safra. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.